Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite realizado pela ABRAC. É sempre uma honra, um prazer estar representando a ABRAC e o nosso laboratório, é claro, o Labelo. O nosso laboratório é um laboratório que é muito mais abrangente do que o meu pequeno laboratório, o LAIF, é um laboratório especializado em eletroeletrônica, ao qual o LAIF, o Laboratório Analítico de Insumos Farmacêuticos, foi incorporado em final de 2015. Foge um pouco do escopo de atuação do Labelo, que é especializado em produtos eletroeletrônicos, né? E o nosso laboratório especificamente dedicado à realização de ensaios em produtos farmacêuticos de um modo geral, especialmente insumos farmacêuticos. Bom, enfim, estamos com o escopo acreditado desde o início desse programa de flexibilização, iniciado pela CEGEP, acredito que, se eu não me engane, em 2017. E vou tentar passar algumas informações a respeito não só da nossa experiência, mas algo um pouco anterior, do que vem a ser exatamente o escopo flexível, porque, conversando com meus pares aqui no laboratório, que são de outras áreas de atuação que não ainda convivem com escopo flexível, manifestaram desconhecimento. Então, eu acredito que seja pertinente contextualizar, falar um pouco do que vem a ser o escopo flexível, para então falar da nossa experiência, falar rapidamente da nossa experiência. Bom, então, gostaria de trocar de tela, que ele não está avançando. Se eu ver alguma coisa aqui. Ayrton, tenta fechar o modo apresentação. Sim. Aí, talvez você tenha que sair da sua... Oi? Agora acho que vai. Foi. Uhum. Desculpa. A tecnologia é excelente quando funciona, né? Mas, enfim. Bom, eu vou tentar passar, então, algumas informações, iniciando assim, porque qual seria o objetivo do escopo flexível? Na verdade, o escopo flexível define uma competência do laboratório em promover alterações em seu escopo já acreditado, propiciando dessa maneira aos organismos de avaliação da conformidade a flexibilização em relação à alteração de ensaios acreditados sem a prévia autorização dos organismos acreditadores. Dessa maneira, permite o atendimento de demandas de clientes de forma muito mais ágil, sempre em conformidade com a ABNT ISO 17025. Bom, essa prática do escopo flexível não é a invenção da CEGEC, não é nada muito recente. Ela já tem a aplicação em diferentes países, né? Com algumas variações, tanto da abordagem quanto da abrangência. Trouxe aqui alguns recortes de documentos apresentando os requisitos para acreditação de escopo flexível em diferentes agências ou organismos de acreditação, como, por exemplo, na Comunidade Europeia, no Reino Unido, na Irlanda, mas tem, apesar de não haver os recortes, também a utilização do escopo flexível nos Estados Unidos, na França, Japão, Canadá e etc. Então, só a título de exemplo. Bom, no Brasil, a acreditação é concedida, então, pela CEGEC, como nós já conversamos, e ela é regulamentada através da NIT DICLA 70. E no Brasil, especificamente, a abrangência do escopo flexível, que está estabelecido na NIT DICLA 70, restringe a flexibilização do escopo somente, até este momento, a área de produtos químicos, mais especificamente a sub-área de produtos farmacêuticos, e a classe de ensaios químicos e de dopagem de equídeos, ou seja, atualmente, só há laboratórios acreditados no Brasil com escopo flexível nessa área específica. E conforme a gente pôde ver hoje pela manhã,
A Thelma comentou que já existe uma discussão interna no Inmetro, na SEGEC, para que isso seja expandido para outras áreas, eu acredito que seja extremamente interessante e pertinente. Bom, para que a gente entenda um pouco do escopo flexível, especificamente nessa área farmacêutica, que foi ou está sendo o início da flexibilização do escopo pela SEGEC, acredito que seja interessante a gente entender um pouquinho melhor como nós éramos regulados com o escopo tradicional. Tá? Bom, historicamente, então, o escopo publicado no site lá do Inmetro é definido exatamente com tudo o que pode ser feito e somente o que pode ser feito de maneira acreditada. Para escopos na área de ensaios farmacêuticos, existe um documento orientativo, que é o DOC SEGEC 051, que descreve exatamente como deve ser publicado os escopos tradicionais. Então, nesse escopo tradicional de acreditação, a gente tem uma descrição precisa dos ensaios, para os quais o laboratório foi considerado competente e requer a avaliação prévia do laboratório pelo organismo de acreditação. Então, isso aqui é um exemplo típico de um ensaio apenas, publicado de um laboratório acreditado. Então, a gente tem sempre lá no escopo acreditado a publicação, nós temos essas 3 colunas. Na primeira coluna, à esquerda de quem lê, nós temos, então, a área de atividade ou produto que será analisado por esse ensaio acreditado. No nosso caso específico, deve ser descrito, além do produto, subproduto, ou seja, produto químico, subprodutos farmacêuticos, o detalhamento de que produto dentro da área de produto farmacêutico que o laboratório está acreditado para realizar. Neste caso, na primeira coluna, a gente tem, então, descrito que esse laboratório está acreditado tanto para realizar ensaios em matérias-primas para uso farmacêutico, como em formas farmacêuticas, ou seja, nos medicamentos. Tá? Então, ao ser avaliado para a concessão da acreditação do escopo tradicional, o laboratório mostrou todas as documentações, registros, o sistema da qualidade que permite a análise de todos esses produtos. Mas ele poderia, eventualmente, ter apresentado somente informações, ou seja, para a concessão da acreditação para um ensaio de determinação somente na matéria-prima, por exemplo. Bom, além disso, na coluna do meio, a coluna B, nós temos, então, a descrição do ensaio, propriamente dito, e mais do que isso, dos analitos que serão avaliados por esse ensaio, e ainda mais especificamente, nesse caso, como são ensaios de determinação de resíduos dessas substâncias metálicas, por esse método específico de espectrofotometria de absorção atômica, a gente tem ainda o limite de quantificação, que foi determinado através de uma validação de um método. Bom, e na terceira coluna a gente tem ainda a descrição da norma ou procedimento que foi utilizado para validar esse método capaz de determinar esses analitos nesse produto. Certo? Nesse caso, é especificado que o método utilizado está descrito na Farmacopeia Brasileira, 5ª edição, que foi publicada em 2010, e o método é o método 5.2/13. Bom, todo e qualquer ensaio a ser realizado em qualquer condição diferente dessa, terá que ser fora do escopo acreditado, tá? Quando se concedeu a acreditação no escopo tradicional. Então, por exemplo, se a indústria necessitasse da avaliação de uma outra substância metálica que não consta nessa relação explicitada no escopo publicada lá no site da SEGEC, o laboratório não poderia fazer de forma acreditada. Então, se por exemplo, o chumbo, que não está relacionado aqui, não poderia ser dentro do escopo acreditado. Se fosse magnésio com limite de quantificação inferior, ou melhor, com um teor inferior ao limite de quantificação, também não poderia ser realizado.
certo? Então, isso confere ao escopo tradicional uma característica muito restritiva. Tá? Então, qualquer inclusão de novo produto ou matriz, componente ou parâmetro, ensaio, técnica, limite de quantificação, faixa de trabalho, norma ou procedimento, que não é o que está descrito no escopo publicado, exige uma solicitação de alteração do escopo, seja ela uma atualização ou uma extensão. Bom, a gente sabe que essa solicitação de extensão pode ser feita a qualquer momento, mas, conforme foi mencionado, inclusive, hoje pela manhã, o prazo para a conclusão desse processo de uma extensão de escopo é bastante prolongado, pode durar vários meses, se não me engano, algo em média superior a 9 meses. Então, no caso de uma demanda desse tipo, de alguma coisa que necessitasse a inclusão através de uma extensão de escopo, frustraria qualquer demanda de atendimento de cliente ou de órgão regulamentador, certo? Então, é nesse sentido que esse escopo restritivo resulta no escopo flexível. Tá? Então, o escopo flexível vem como uma alternativa a essa natureza restritiva da acreditação, certo? Bom, a utilização do escopo flexível permite ao laboratório que inclua atividades adicionais em seu escopo. Atividades essas que estão baseadas nas próprias validações do laboratório ou de suas verificações de métodos, sem que o organismo acreditador, no caso a CEGECRE, precise refazer uma avaliação para conceder essa extensão de escopo, desde que não inclua um novo princípio de medição que já foi acreditado da maneira do escopo tradicional. Certo? Então, é premissa fundamental a flexibilização do escopo que o laboratório o utilize apenas para ensaios que têm o mesmo princípio de medição, que já foi submetido à avaliação do organismo acreditador, no nosso caso a CEGECRE, e que julgou que o laboratório é competente para aquele ensaio, e para isso foi concedida a acreditação anteriormente no escopo tradicional. Certo? Bom, com base nisso, a NIT-DICLA 70 apresenta lá como possibilidades de flexibilização do escopo qualquer uma dessas 3 colunas, ou seja, a gente pode flexibilizar o produto no qual vai ser realizado o ensaio, o método a ser utilizado e os analitos que a gente pode analisar, e a norma ou procedimento. Então, isso aqui é um exemplo extraído da NIT-DICLA 70 mesmo. A gente tem uma apresentação de forma muito mais genérica, sem todo aquele detalhamento que a gente viu no exemplo do escopo tradicional. Então, conforme eu havia comentado, então a NIT-DICLA 70 restringe a produtos químicos, subprodutos farmacêuticos, de ensaios químicos e com um princípio de medição, a descrição do ensaio, neste caso, nessa primeira linha, seria a determinação de substâncias metálicas por espectrometria de absorção atômica. Aqui, no escopo flexível, não há mais necessidade de descrever quais são os analitos, ou seja, quais são as substâncias metálicas para o qual o laboratório está sendo acreditado, nem os limites de quantificação ou faixa de trabalho. Tá? E ainda, a norma ou procedimento dispensa, por exemplo, o ano de publicação ou a edição relacionada a essa norma. Então, nesse caso, o procedimento seguido são os métodos 852 e 1852 da farmacopeia dos Estados Unidos ou a farmacopeia brasileira, ambos descritos de uma maneira geral, genérica, superficial, sem o detalhamento. Tá? Sempre que o escopo publicado for, o escopo acreditado for flexível, vai aparecer esses asteriscos em cada uma das colunas que teve o escopo flexibilizado. Tá? E no pé da página,
vai haver, então, a menção de que o escopo para aquele item ou coluna foi flexibilizado, e, caso haja necessidade de informações adicionais de qualquer que seja uma das colunas, seja o produto, o ensaio, o analito, a faixa de trabalho ou a norma, o laboratório, ou melhor, o interessado, quem estará contratando o ensaio, pode consultar a relação detalhada de ensaios, a RDE, a ser disponibilizada pelo laboratório acreditado. Nós vamos voltar a falar isso mais adiante. Bom, então, quais são os principais requisitos para flexibilizar o escopo? Primeiro, que a gente já comentou, flexibilizar apenas ensaios que tenham o mesmo princípio de medição e que esse ensaio já tenha sido acreditado pelo organismo acreditador e tenha tido pelo menos uma renovação. Isso é que explicita a NIT-D-ICLA 70. Estabelece ainda que o laboratório deve ter em seu sistema de qualidade procedimentos, formas de registro, enfim, que demonstrem que a gerência do laboratório autorizou previamente os profissionais competentes e atribuiu responsabilidades chaves do sistema para o desenvolvimento, modificação e validação dos métodos analíticos que serão utilizados para demonstrar que o laboratório é competente para realizar aquele ensaio. Tá? Além disso, deve estabelecer também procedimentos de análise crítica de pedidos envolvendo o escopo flexível. Sempre que houver uma consulta ao laboratório de realização de um ensaio dentro de que está dentro de um escopo flexível, é necessário fazer uma avaliação, se é realmente possível incluir, ou seja, o laboratório tem condições de testar o método a ser utilizado, de validar esse método, se dispõe de materiais de referência certificados, enfim, para que possa incluir no escopo flexível. E, claro, deve estabelecer critérios para a inclusão desses ensaios no escopo flexível. Nosso laboratório, por exemplo, nós incluímos no escopo flexível somente métodos que estão descritos nas códigos oficiais farmacêuticos, que são as farmacopeias, seja brasileira, dos Estados Unidos, europeia, e que esse método disponha na descrição um item que a gente chama de adequabilidade do sistema, tá? Que são avaliações do desempenho do método que a gente deve estar reproduzindo na íntegra, conforme está descrito nessa farmacopeia. Tá? Caso não exista um método descrito nos códigos oficiais, a gente pode incluir no escopo flexível, desde que nós mesmos façamos o desenvolvimento e a validação desse método. Certo? E, claro, sempre que for introduzido um novo ensaio do nosso escopo, é necessário registrar isso através da relação detalhada de ensaios, que descreve exatamente o que está sendo feito e como está sendo feito, e baseado em que nos garante que esse ensaio tenha sido realizado corretamente. Bom, a NIT-D-ICLA 70 também traz esse exemplo ou modelo sugerido para a relação detalhada de ensaios, que prevê uma série de informações mínimas que a gente deve manter o registro. Então, tem lá a data da inclusão, o item que está sendo modificado ou introduzido no escopo, o produto ou matriz do qual vai ser realizado o ensaio, a descrição propriamente dita do ensaio, o princípio de medição, qual substância será analisada, se será teor, qual é a faixa de concentração, a norma ou procedimento e ainda como nós verificamos que o método utilizado está apropriado, seja através de um relatório de validação ou através de uma verificação do ensaio, conforme já previsto no Código Oficial. Na farmacopeia, como eu mencionei há pouco, a adequabilidade do sistema. Bom,
Dessa forma, eu acho que fica claro de imaginar alguns benefícios diretos, né? Primeiro, permite que o escopo se apresente de maneira genérica, facilitando ou permitindo a inclusão de atividade no escopo sem autorização prévia do organismo acreditador. As alterações que no escopo tradicional seriam a solicitação de atualização ou de extensão do escopo não precisariam ser feitas desde que a gente obedecesse aquela premissa básica de utilização do mesmo princípio de medição de um ensaio que já foi acreditado no escopo tradicional. Isso nos dá, então, muito mais agilidade na oferta de serviços. E é claro que impõe muito maior responsabilidade ao laboratório. Bom, para o organismo acreditador, por sua vez, pode reduzir atividades, tanto administrativas quanto técnicas, para gerentes, para administradores, para avaliadores, porque, para mim, parece óbvio assim, que deve diminuir a demanda de extensões de escopo, ou seja, os organismos acreditadores devem ter um volume de trabalho reduzido. Bom, por que reduzido? Porque os escopos já estarão flexibilizados, a solicitação de flexibilização pode vir junto com a de renovação da acreditação, então não exige uma avaliação adicional, não introduz custos adicionais ao laboratório, então pode ser bastante interessante. Quais são as garantias para o organismo avaliador? Bom, está prevista na NI CEGEC 141, que está na revisão 7, dois itens lá ou duas possibilidades de não cumprimento ou desobediência às orientações que estão aqui nos itens 7.12 e 7.13 da NI CEGEC 141. O primeiro deles seria inclusão de um item na relação detalhada de ensaio em desacordo com o que foi estabelecido das normas, ou seja, NIT 70 e até mesmo com a 17.025, que possa ter um impacto no resultado do ensaio e, apesar disso, ter emitido um relatório de ensaio com símbolo referente à acreditação. Bom, nesse caso, se for constatado pelos avaliadores a ocorrência da inclusão irregular, vamos dizer assim, de algum item na RDE, num primeiro momento o laboratório vai sofrer como sanção a suspensão da acreditação para esses ensaios impactados, dentro de um tempo estabelecido, determinado de 180 dias, e caso eles não consigam restabelecer as condições necessárias, né, pelo organismo acreditador, o laboratório não poderá voltar mesmo depois desses 180 dias. E todos os laboratórios todos os relatórios emitidos nesse período deverão ser cancelados pelo laboratório. Bom, havendo a reincidência na segunda ocorrência, o organismo avaliador pode promover o cancelamento da acreditação do escopo flexível e o laboratório só poderá solicitar novamente uma nova acreditação de escopo flexível decorridos 4 anos contados a partir do cancelamento. No caso de não apresentar a relação detalhada de ensaios atualizada, quando solicitado, seja numa avaliação de renovação, seja a qualquer momento, pode ser feito pela CEGEC, dentro do prazo estipulado na demanda, né? Numa primeira demanda e não atendimento, a sanção será uma suspensão por tempo determinado de 15 dias, ou até que se apresente a RDE atualizada da CEGEC. Na segunda ocorrência, ou seja, na reincidência, a suspensão por tempo determinado de 30 dias até a reapresentação, e na terceira, o cancelamento, da mesma maneira, sem o direito de nova solicitação antes do período de 4 anos. É importante salientar que, caso seja identificada qualquer uma das duas situações que suscite o cancelamento, ou até mesmo as suspensões por tempo determinado, o organismo, o laboratório, não poderá desistir do escopo flexível e
querer voltar para o escopo tradicional, ou seja, ele não vai mais poder realizar ensaio, aquele ensaio com a acreditação de maneira nenhuma. Bom, trago aqui um exemplo que é o nosso escopo acreditado, do LAIF Labelo. Nós temos aqui, então, os ensaios, né, para produtos químicos, especificamente para produtos farmacêuticos, flexibilizados, ou seja, nós demonstramos capacidade, competência para realizar ensaio para qualquer produto farmacêutico, seja para matéria-prima ou para produto acabado, medicamento propriamente dito, tanto nas formas líquidas, semissólidas ou sólidas, para apenas 10 ensaios diferentes, ou, desculpa, 9 ensaios diferentes. E conforme as normas descritas na terceira coluna. Então, bom, num primeiro olhar parece ser assim, um escopo limitado, mas se a gente levar em consideração que as farmacopeias dos Estados Unidos têm mais de 3.800 monografias, ou seja, métodos descritos para 3.850 e alguma coisa, produtos farmacêuticos, já muda um pouco a impressão da dimensão desse escopo. Então, a gente pode, está habilitado a fazer qualquer ensaio descrito na farmacopeia dos Estados Unidos para esses princípios de medição, cromatografia gasosa, cromatografia líquida, difração de raio-x, etc. Desde que nós tenhamos condições de reproduzir exatamente igual ao que está descrito no código oficial, na farmacopeia, e que a gente consiga demonstrar que a gente realiza o ensaio avaliando o desempenho dele através da adequabilidade do sistema. Todos os métodos descritos nos códigos farmacêuticos oficiais, nas farmacopeias, eles foram testados e validados pelas farmacopeias. Então, a gente tem uma garantia de que ele funciona e deve, então, testar de acordo com a adequabilidade do sistema, se ele está apropriado. Certo? Bom, apesar de termos sido os primeiros, a área farmacêutica ter sido a primeira até a concessão do escopo flexível, nós temos algumas características no meio farmacêutico um pouco diferentes das outras áreas de atuação dos laboratórios, especialmente eletroeletrônica, que eu tenho conversado aqui com nossos colegas. Na área farmacêutica, a certificação de produto, ou seja, o registro de produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, são feitas utilizando ensaios que podem, e na maioria das vezes, são realizados no próprio fabricante do produto, ou seja, as indústrias farmacêuticas ou farmoquímicas. Não há necessidade de contratação de um terceiro, no nosso caso, somos o terceiro, um laboratório acreditado para que a indústria farmacêutica ou farmoquímica entre com um pedido de registro para comercialização de um produto na Anvisa. Tá? Todas as áreas há necessidade de que seja certificado por uma certificadora, enfim, realizando ensaios em terceiros e não no próprio fabricante. Tá? Isso faz com que nós tenhamos uma demanda, uma demanda bem menor em relação a esses escopo flexibilizado. Tanto que, atualmente, nós temos, apesar de termos a acreditação do escopo flexível há praticamente 5 anos, nossa RDE tem poucas dezenas de linhas de produtos, ou seja, nós utilizamos pouco o nosso escopo flexível. Somado a isso tudo, a gente tem ainda a dificuldade de aquisição de material de referência. Para vários dos ensaios, onde a gente faz quantificação, determinação de teor, é necessário que se tenha um material de referência daquele produto que está sendo avaliado. E, para isso, como a gente não tem uma demanda constante, há muita variação dos itens a serem analisados. A gente não consegue manter um estoque de materiais de referência, de padrões de trabalho. Então, isso faz com que o nosso prazo, desde a demanda até a aquisição do material de referência,
seja transcorrido um tempo relativamente longo que nem sempre a indústria, ou seja, o nosso cliente, tem condições de aguardar. Então, faz com que a gente não tenha esse escopo flexível tão utilizado pelos nossos clientes na indústria farmacêutica. Mas, tendo em vista isso, como os outros laboratórios normalmente são procurados porque a indústria, a fabricante, não pode fazer o seu ensaio para fim de certificação do produto, vejam com muito bons olhos a possibilidade de o escopo flexível ter maior utilidade, vamos dizer assim, para outras áreas de atuação. Conforme foi comentado hoje, já há discussão para a ampliação da abrangência desse escopo flexível para outros ensaios ou produtos, e pela conversa com os nossos colegas aqui do laboratório, a compatibilidade eletromagnética parece sim ser bastante interessante, porque havendo os recursos, ou seja, lá a câmara anecoica devidamente calibrada, em diferentes frequências, enfim, ela pode ser aplicada para vários produtos diferentes, telefone, tablet, computador e vários outros, etc. Enfim, nossa experiência é mais ou menos essa, não tenho muito mais a relatar e fico à disposição.